Depois de 45 anos, eu abandonei os meus gibis. Ah, chamei sua atenção, né? Então fica ligado aí e a gente vai falar sobre isso agora. Olá, amiguinhos e amiguinhas, eu sou Roberto Sadowski, aqui dos Quatro Fantásticos. E antes de mais nada, já que você está aqui, aproveita e se inscreve no canal se você não tiver inscrito no canal ainda. Dá like nesse vídeo se você ainda não deu like no vídeo. Marca o sininho para você receber notificações de novos vídeos, de coisas que a gente faz aqui e tal, né? E é claro, dá uma geral no que a gente tem aqui no nosso acervo e compareça às nossas lives toda segunda-feira às 8 da noite, eu, o Aran, o Gordinho e o Salem, falando de cultura pop, de entretenimento, de coisas bacanas, de coisas legais, com todo o conhecimento que a nossa idade avançada nos trouxe. Então, belezinha, vamos voltar a falar da gibizeira. Um pouco da minha história, tá? Eu assisti no cinema Superman, o filme, quando eu tinha 5 anos de idade. Eu me apaixonei por aquele mundo, cinema, quadrinhos, super-heróis, jornalismo, né? Mas ninguém é perfeito. E eu comecei, naquela época, em 1979, mais ou menos, a colecionar gibis. Colecionar real, criancinha, né, meu pai, minha mãe incentivavam que eu lesse e tal, né? Leitura mantém a gente longe das drogas, longe do álcool e tal. Então eu comecei a ler muito gibi e a colecionar gibis. Então foi na época que a Block tinha parado de publicar quadrinho de herói, né, que tinha começado no Brasil com a Ebal, e a editora Abril e a RGE estavam lá tocando a Marvel. Se eu não me engano, a DC ainda estava com a Ebal, mas eu comecei lá a comprar Heróis da TV, Capitão América, depois Super Aventuras Marvel, depois veio Homem-Aranha e Hulk pra Abril também, né, saindo da RGE, depois de um tempo Superman, Batman, Heróis em Ação, Super Amigos, Super Powers. Enfim, era um mundo, e esse mundo foi o meu mundo por muitos anos, por décadas até. Então eu colecionava avidamente todos os títulos da Abril. Quando a editora Globo publicou quadrinhos de super-heróis, eu também estava lá comprando quadrinhos de super-heróis da editora Globo. Quando teve uns remeleixos que algumas editoras independentes, tipo a Cedibra, né, começaram a publicar quadrinhos gringos independentes, eu estava lá comprando os quadrinhos gringos independentes também. E também comecei, quando a idade e a conta bancária permitiram, a colecionar também gibis gringos, né, gibis de linha. Então, no tempo que eu fui diretor de redação da revista 7, que eu viajava para fora do Brasil praticamente todos os meses, por mais ou menos uns 14 anos, eu colecionei avidamente todos os títulos da Marvel. Então tinha lá os single issues, né, os gibis fininhos da Marvel. Homem-Aranha, Hulk, Vingadores, X-Men. Tudo que vocês imaginarem. Então o volume que eu tinha de coisas em casa era muito grande. Algumas mudanças de casa, algumas coisas a gente passa, a gente vende, a gente cede para quem não leu e tal, para poder fazer aquele oba-oba, mas eu nunca deixei de comprar os gibis de linha, né, os gibis mensais, porque eles eram o que me alimentavam. E quando a Panini assumiu a Marvel e a DC, eu estava lá fielmente, continuei comprando sem parar, ininterruptamente, todos os títulos. Nesse meio tempo, é claro que o mercado de quadrinhos no Brasil deu uma oxigenada, e muitas editoras surgiram, trazendo muitas coisas independentes. Então a gente começa a ficar um pouquinho mais seletivo com o que a gente vai comprar por conta de preço e por conta de espaço. O espaço, acreditem, não é infinito, tem um ponto que a gente tem que parar de comprar coisas, mas eu sempre fui me alimentando das histórias novas. Mesmo nas fases ruins, mesmo passando por umas fases não muito legais, eu sempre fui fiel ao hábito de comprar gibis. E aí vem o papo do velho aqui, tá? Vamos lá. Eu não acho que os quadrinhos hoje sejam uma porcaria e os quadrinhos antigamente eram muito melhores. Não é por aí. Mas existia um tipo de emoção quando a gente lia quadrinhos antigamente que acontecia pelo volume e pelo alcance que a gente tinha das coisas que a gente consumia. Obviamente, quando era moleque, não tinha rede social, né? Assim, mal tinha televisão, e não tinham tantos títulos assim para acompanhar, né? X-Men tinha Uncanny X-Men, e depois, né, nos anos 90, foi lançado um segundo título, X-Men. E aí tinha lá Novos Mutantes, X-Factor, X-Force, Wolverine. E meio que era por aí.
Então, quando alguma coisa acontecia nesses títulos, que sempre foram interconectados, né, interligados, era fácil você acompanhar o que estava acontecendo. E quando alguma coisa especial acontecia, de fato era emocionante. Então, lá, voltando para minha infância, quando Jean Grey morreu, foi um grande evento nos quadrinhos. Quando Elektra morreu no final da saga do Demolidor, do Frank Miller, eu acompanhava, esperava chegar aquela edição de Super Aventuras Marvel ou de Grandes Heróis Marvel para poder ler o final da saga. Eu lembro quando eu li a saga das Trevas Eternas da Legião dos Super-Heróis na segunda edição de Super Powers. Primeira ou segunda? Acho que foi a segunda. E eu fiquei chapado quando eu li. Então, era especial quando alguma coisa acontecia. Quando o Homem-Aranha mudou de uniforme e foi pro traje negro depois de Guerras Secretas, era especial. Então a gente tinha uma euforia em acompanhar quadrinhos, né? E até eu li recentemente que em 1994 foi o grande boom dos quadrinhos no Brasil, quando a morte de Superman alavancou a venda de um monte de coisas, até Homem-Aranha 2099 era um best-seller, né? Eu lia sempre Conan e a Espada Selvagem de Conan, que também sempre vendiam muito e tinham histórias que a gente tinha prazer de esperar o mês virar para poder ver o que ia acontecer na continuação. Era especial. Mega sagas eram especiais. Guerras Secretas, Crise nas Infinitas Terras, Inferno. Eram coisas que a gente lia e causavam mudanças reais. Eu lembro que lendas da DC, né, lá do Len Wein, John Ostrander e do John Byrne, causou a criação da Liga da Justiça do Kevin Maguire, né, com o Alan Grant e o Keith Giffen escrevendo o texto, a famosa liguinha. Então, existiam consequências reais para as coisas e era fácil de acompanhar. O tempo e o modo como as editoras começaram a fazer parte de grandes conglomerados de mídia, como o Aran bem explicou no vídeo dele aqui sobre Operação Tempestade Galáctica e aquela coleção Epic Collection da Marvel que a Panini está lançando, trouxe a necessidade de ter mais e mais e mais grandes eventos para poder você amarrar seus personagens, você vender seus personagens e você criar um burburinho, porque se a morte do Superman fez com que as vendas disparassem, se o novo título dos X-Men fez com que as vendas disparassem, então ter eventos o tempo todo faria com que as vendas disparassem também, certo? Bom, é errado. Não só as vendas nunca dispararam, como começou a me encher o saco. Então, eu abri mão há um tempo de X-Men, porque a gente lê os X-Men do Grant Morrison no começo do século e foi absolutamente incrível, até que a Marvel começou a bagunçar o que o Grant Morrison fez e a expandir de novo. Apesar de alguns respiros, como o Joss Whedon escrevendo lá suas 24 edições de X-Men, os títulos principais estavam muito difusos, muita gente, muito personagem. O conceito da escola que Grant Morrison trouxe se transformou num conceito de todo mundo é super-herói no mundo dos X-Men. E isso começou a me irritar porque o foco foi embora. O Alan Moore falava que o número mágico para uma equipe de super-heróis é 7, né? 7 membros da equipe de super-heróis, porque a gente tinha lá 7 noivos para 7 irmãs, os 7 pecados capitais, 7 é um númerozinho mágico aí. Só que quando os X-Men eram 7, a gente seguia as histórias, beleza. Inclusive na melhor fase deles, né, Chris Claremont, John Byrne, Dave Cockrum, tava lá. Tempestade, Ciclope, Wolverine, Colossus Noturno, Jean Grey, às vezes Banshee, às vezes o Anjo. Mas as mudanças eram muito pequenas. Quando tinha um novo mutante, era um acontecimento. O que não acontece agora, porque é tanta gente na tal da ilha de Krakoa e de mutantes de escola, que Wolverine, que sempre foi o grande mutante da Marvel, hoje ele é só mais um. Eu li uma edição do Gibi Novo do Wolverine e deixei pra lá. E recentemente eu peguei as minhas 54 edições de X-Men, começadas lá pelo Jonathan Hickman, levei na Comics, falei pro Jorge, não quero mais saber. Comecei a cortar, porque não dá, eu quero ler um título e eu não quero ter que ficar lendo 1 bilhão de títulos. A Marvel lança os seus especiais e não é só a minissérie que você tem que acompanhar, é tudo. E começou a ter um catatal que eu comecei a me sentir obrigado a ler gibis e ler personagens e ler histórias que eu não estava afim de ler. X-Men, assim, o título principal, beleza, eu não quero ler Marauders e Executioner e todo aquele resto. Eu não quero.
Eu não quero ler os contos de fada do Excalibur. Eu não quero ler essas coisas. Então, eu deixei pra lá. Eu abandonei. E eu cortei aos poucos também Superman, depois da fase lá do Ivan Reis. Cortei Batman, depois que o Tom King parou de escrever. Peguei minhas coleções de edições separadas, entreguei tudo também na Comics, levei tudo pra lá. Porque eu prefiro hoje pegar os meus encadernados. Se é pra ter, eu gosto de ter uma história fechada, os meus encadernados, compro o meu Batman de boa, compro algumas coisas assim, mas o gibi de linha não deu. Dei uma última chance para Os Melhores do Mundo, né, do Mark Waid, né? Muito bonito o gibi, sem conexão com o resto da cronologia da DC. A arte do Dan Mora é incrível e tava delicinha de ler. Aí veio a 4ª edição, aqui começa a grande batalha de Batman versus Robin, leia a saga. Eu nem peguei o gibi, e eu peguei os outros que eu tinha comprado, entreguei e não quis mais saber. Então hoje, eu continuo comprando e lendo e devorando uma quantidade nem muito saudável de gibis que eu adoro, mas assim, eu pego edição especial de coisas que eu já li na gringa e que a Panini está lançando essas edições de luxo que eu acho muito legais. Muito mais material fora do circuitinho de super-heróis, né, que a gente acaba ficando com mais tempo. Coisas mais antigas também e clássicas fora dos circuitinhos de super-heróis. Tem muita editora aqui. Algumas coisas fechadas, né, dos heróis que a gente gosta de ler sempre, né, como essa série toda do Batman aqui, Um Dia Ruim, tá bem bacana, e eu não preciso ter obrigação e nenhuma bula. E é claro, muito gibi antigo, né? Tá aqui o Quarteto Fantástico que o Aran tinha falado também. Eu tô pegando a saga do Homem-Aranha, tô pegando a saga dos Vingadores, tô pegando a saga do Batman. Parei de comprar a saga da Liga da Justiça e agora eu já vi que vai ser cancelada. Parei um tempo com Demolidor, X-Men, mas já tô pegando tudo de volta, os números atrasados. E, é claro, esses especiais todos dos heróis, né? Superman, Batman, principalmente Superman e Batman, que tem saído, que eu tô achando uma leitura muito, muito legal. E é isso aqui. Comprou isso aqui, você leu, começo, meio e fim, de boa. O único título que eu continuo acompanhando todo mês e comprando bonitinho na banca, como não podia deixar de ser, é o espetacular Homem-Aranha, né? Aqui é a fase do Zeb Wells com o John Romita Jr. Desenhando, melhor desenho do Homem-Aranha de todos os tempos. É a melhor fase do Aranha? Não, não é. Mas na medida do possível, ela existe aqui, ela começa aqui e ela termina aqui. Se eu tiver que comprar um ou outro especial do Aranha por fora, tudo bem, não vai me atrapalhar, não vai me machucar. Mas o que a gente tem aqui é um título legal, que não tem um quatrilhão de histórias, é só Homem-Aranha. Eu quero ler Homem-Aranha, então eu compro Homem-Aranha. Então, essa é minha saga e minha explicação, porque eu devo explicação a vocês, é óbvio, porque eu parei de acompanhar gibis mensais depois de longos 45 anos. Não vou deixar de ler gibi, como vocês podem ver. Isso aqui é uma estante, né? 2 estantes aqui, entre as 23 que eu tenho espalhadas pela casa. Mas eu pisei no freio e eu me dei conta de que é melhor ler os gibis antigos, esperar que um gibi novo seja realmente revolucionário para eu arriscar. Mal posso esperar para ler o Conan the Titan, que tá para sair por aqui, espero eu. Mas eu tô na minha zona de conforto lendo só o meu Homem-Aranha e ó, tá joinha. E é isso, eu sou o Roberto Sadowski, vocês não são, e aqui sempre teremos vídeos novos com os 4 Fantásticos, eu, o Aran, o Gordirro, e façam pressão para o Salem gravar vídeos também. Segunda-feira, 8 da noite, a gente se vê, e sempre aqui em novos vídeos nos 4 Fantásticos. Tchau! Ou melhor, tchau, porque o Gordirro me corrige.